Salve, salve, galera! Rodrigo Schiffler, atalhos para o Enem. Vamos para as modificações nas funções trigonométricas. Tema complexo, hein? Tema complicado, mas vai ficar facinho aqui. Venha, deixe seu like, inscreva-se no canal. Vamos, fui axé! Bom, primeira coisa, para você entender as modificações nas funções trigonométricas, você precisa primeiro saber as propriedades e o comportamento gráfico das funções elementares, ou seja, da função seno e da função cosseno. Tranquilo? Porque para modificar essas funções, ou seja, você vai modificar o gráfico, a depender você vai modificar a imagem, o período e etc., você precisa do comportamento inicial. Você precisa conhecer o comportamento inicial. Então isso tem que estar na sua cabeça. Beleza? São 4 modificações. Basicamente as modificações serão ou somas ou produtos. Beleza? Soma, podendo ser subtração, tá certo? Mas assim, ou adição ou multiplicação. O que você tem que perceber, se está multiplicando ou se está adicionando. E se essa soma ou produto é apenas no x ou se é na função toda. Lembre que se for na função toda, é no y, ou seja, é vertical. Se for só no x, é horizontal. São 4 casos. Vamos analisar com calma. Vamos para o primeiro. Repara só. Primeiro caso, f de x igual a a vezes seno de x. Bom, eu vou usar a função seno como exemplo. Poderia ser na função cosseno também, tá certo? Percebam que aqui eu tenho um produto. Então eu já sei que é produto. E esse produto não é no x, é na função toda. Beleza? Se fosse no x, teria que estar aqui dentro. Ó. AX é a vezes a função seno de x. Bom, como eu estou com a função seno, eu vou já lembrar aqui para vocês o seguinte. Ó. A função seno tem esse comportamento. Nós já sabemos que a sua imagem é o intervalo de menos 1 fechado a 1 fechado e que o seu período vale 2π. Agora vamos ver o que essa constante A ela vai modificar na função. Primeiro, eu vou supor que esse A é um número maior do que 1. Beleza? Depois a gente discute isso. Supondo que esse A seja maior do que 1. Ao multiplicar a função por uma constante, o que eu gostaria que você percebesse é, não haverá um deslocamento, não haverá uma translação, haverá uma dilatação ou uma compressão. Eu vou falar de forma mais direta. O gráfico não vai subir ou descer, ele vai esticar ou encolher. E esse esticar ou encolher depende, obviamente, se essa constante é maior do que 1 ou se ela está entre 0 e 1. Se ela for maior do que 1, ela estica. Se ela estiver entre 0 e 1, ela comprime. E vai ser vertical porque essa constante A está multiplicando a função toda. Porque se essa constante A estivesse multiplicando apenas o x, essa variação ela seria na horizontal. Ela esticaria ou encolheria na horizontal. Esse vai ser o terceiro caso que a gente vai estudar. Então se liga. Supondo que A seja maior do que 1, o fato dessa constante estar multiplicando a função toda, olha o que vai acontecer com a nossa função, com o nosso gráfico. Grosso modo falando, ele estica. Se você quiser uma informação, um vocabulário mais técnico, você amplia a amplitude. Beleza? A amplitude. Tranquilo ou não? Então eu vou voltar, ó. Aqui eu tinha o meu gráfico original. Ao multiplicar essa função por uma constante A maior do que 1, e eu é que estou dizendo que essa constante é maior do que 1, você, ó, modifica a amplitude. Beleza ou não? Você estica. Beleza? Bom, então repare, eu queria que você percebesse, vou fazer mais uma vez, ó, que o período não está mudando. O que está mudando agora é a imagem. Percebe? A imagem, que era o intervalo de menos 1 a 1 fechado, já que você está multiplicando isso por A vezes o intervalo de menos 1 a 1. Ou seja, você vai manipular o máximo e o mínimo. Aquela imagem que era de menos 1 a 1, ao ser multiplicada por essa constante, passará a ser, ó, um intervalo de menos a mais A. Em outras palavras, ó, esse primeiro caso, multiplicação na função toda, no y, você muda o
a imagem, você mudar a imagem, beleza? Então bora ver o seguinte, olha só para ver se fica mais direto. Repara só, supondo que esse k seja maior do que 1, multiplicar a função toda por uma constante maior do que 1 significa que essa função vai esticar k vezes, beleza? Ela estica k vezes, tranquilo? Supondo que esse k seja maior do que 1, ou seja, 1 sobre k vai ser um número entre 0 e 1. Nesse caso, você não teria a função esticando, você teria a função comprimindo. Para ficar mais claro, eu vou colocar que ela encolhe k vezes. Bora combinar uma coisa? Quando ela estica ou encolhe, eu vou chamar de variação. Quando ela sobe, desce, vai para a esquerda ou para a direita, eu vou chamar de translação. Então repare, o que está acontecendo aqui é uma variação na vertical e modifica a imagem da função. Eu vou sair daqui para você ter a tela completa com a informação. Ó, essa primeira modificação significa que haverá uma variação vertical e isso modifica a imagem da função. Ok? Lembrando, qualquer coisa, para o vídeo, volta, assiste quantas vezes você achar melhor. Um exemplo numérico eu acho que fica mais tranquilo. Perceba, f de x igual a 2 vezes seno de x. Esse 2 está multiplicando. Multiplicação não desloca. Multiplicação, ó, varia, estica ou encolhe. Como esse 2 é maior do que 1, vai esticar. Concorda? Como esse 2 está multiplicando a função toda, ou seja, o y, você vai esticar, ó, e essa função vai ser variada na vertical. Daqui a pouco a gente vai ver que se esse 2 estivesse no x, você faria uma variação horizontal. Bom, aí repare, aquela minha imagem, que era o intervalo de menos 1 a 1, ela vai ser duplicada. Ou seja, se você duplica o mínimo e o máximo, você passa a ter um mínimo agora, ó, de menos 2 e um máximo de mais 2. Em outras palavras, galera, ó, esse é o gráfico da função f de x igual a 2 vezes seno de x. Perceba que o que foi alterado não foi o período continua sendo 2π. O que foi modificado foi a imagem, que era de menos 1 a 1, e como eu dupliquei, eu vou, ó, ter uma imagem de menos 2 a 2. Pera, Rodrigo, deixa eu ver se eu entendi. Se aqui fosse 3, a imagem ia ser de menos 3 a 3. Se aqui fosse 1/5, a imagem ia ser de menos 1/5 a 1/5. Beleza? Tranquilo? Então esse é o primeiro caso. Vamos ao segundo. Repara só. Agora eu estou com a função, só que sendo adicionada por uma constante. Minha gente, quando você adiciona ou constante positiva ou constante negativa, o que vai acontecer agora, ó, não é mais uma variação. Vai haver agora um deslocamento. Beleza? Supondo esse b positivo, ó, o que vai acontecer com o meu gráfico? Vou voltar. Dá para perceber que o que está acontecendo agora é diferente do primeiro caso. Vou voltar mais uma vez, ó. Percebam que no primeiro caso ela não foi deslocada, ela foi esticada. Lá eu chamei de variação, aqui eu vou chamar de translação. Rodrigo, subiu porque você está supondo B positivo. Sim, se B fosse negativo, ela desceria B unidades. Ela seria deslocada B unidades para baixo. Eu queria que você percebesse, ó, que o período continua sendo o mesmo, mas a imagem ela foi modificada, ó. A imagem que era de menos 1 a 1, ela foi deslocada B unidades para cima. Então ela vai ficar de menos 1 mais B a 1 mais B. Então, ó, o que muda também a imagem. Perceba que não houve uma mudança na amplitude, a amplitude continua a mesma, mas houve agora um deslocamento. Então se ligue, ó. Nesse segundo caso, f de x mais k, supondo k maior do que 0. Se está somando, ela não estica, encolhe, ela não varia, ela translada, ela desloca. Supondo k positivo, ela vai ser deslocada, ou seja, ela sobe k unidades, deslocada k unidades para cima. E nesse caso, ela desceria k unidades, ou seja, ela é deslocada, transladada k unidades para baixo. O que está acontecendo nesse segundo momento não é uma variação, é uma translação vertical, porque é na função toda, e também modifica a imagem. Vou sair também da frente para você analisar como um todo. Beleza? Então, você tem aí o segundo movimento, a segunda modificação. Vamos também para o exemplo numérico? Olha só. f de x igual a 1 mais seno de x. Ó, uma constante, 1, né? Adicionando seno, ou seja, você vai subir uma unidade o gráfico.
Então, ó, se a imagem era de menos 1 a 1, se você vai transladar a imagem uma unidade para cima, esse menos 1 somado com 1 passa a ser 0, 1 somado com 1 passa a ser 2, ou seja, olha para lá o que vai acontecer, olha para lá, ó, translação vertical para cima de uma unidade. Se era de menos 1 a 1, passa a ser de 0 a 2, e a gente tem a finalização do segundo movimento. Beleza? Então, dois casos. Percebam que ambos foram verticais, porque ambos foram na função toda. Multiplicação varia, estica e encolhe. Adição translada, sobe ou desce. Se você entender os dois primeiros casos, os dois últimos você vai entender, porque vai acontecer agora a mesma coisa, só que horizontalmente. Quer ver? Vamos lá. Terceiro caso, analisa aí. F de x igual a seno de c vezes x. Você já sabe que produto não é translação, é variação, estica e encolhe. Só que percebam que, diferente do primeiro caso, aqui ó, a constante está multiplicando o x, ou seja, vai variar agora na horizontal. Perceba, olha agora o que vai acontecer, eu vou tentar explicar já já, eu só vou jogar a informação. Supondo C maior que 1, o normal seria você pensar que ela vai esticar, concorda? Mas ela vai comprimir. Beleza? Daqui a pouco eu te explico por quê, ou pelo menos eu tento lhe explicar por quê. Eu vou voltar. Repare que primeiro está acontecendo uma variação, porque é produto. Segundo, perceba que essa variação é horizontal, porque o produto está acontecendo no X. Terceiro, perceba que a imagem não muda, afinal de contas a imagem é modificada quando você, ó, modifica a função toda. Aqui não tem nada modificando a função toda, está só no X. Eu queria que você percebesse que o que muda aqui é o período. Não é o domínio, viu? Porque o domínio vai continuar sendo real, é só você prolongar do menos ao mais infinito. O que muda é o período. E aí eu vou jogar a informação. O período que era 2π passa a ser 2π dividido pelo módulo da constante que multiplica o x. Primeiro, período é tempo. Módulo, porque se essa constante for negativa, seria absurdo você dizer que o período é negativo. Por isso em módulo. Agora vamos pensar o seguinte. Se esse c for igual a 2π dividido pelo módulo de 2 vai dar π. Ou seja, ó, você encolheu o período, você diminuiu o período. Beleza? Então pense, o que eu falei inicialmente, se essa constante é maior do que 1, o normal é você pensar que ela estica, ela encolhe. Beleza? E se aqui fosse 1/2, 2π dividido por 1/2, se você conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, vai dar 4π, ou seja, ela esticaria. Daqui a pouco eu tento lhe mostrar porque que isso acontece. Se ligue, então, ó, repara. Se você tiver f de k vezes x, supondo k maior que 1, ela vai, ó, aumentar, ou melhor, desculpa, até eu me confundi, tá vendo? Ela vai encolher k vezes o período. Quando a constante que multiplica x é maior do que 1, ela encolhe o período, ela diminui o período. Bom, e se você tiver 1 sobre k, ou seja, considerando aí que k é maior do que 1, 1 sobre k é um número entre 0 e 1, você não encolheria, você vai esticar, você estica k vezes o período. Percebe, vou usar uma linguagem bem direta. Está acontecendo o contrário do que você acharia normal. O normal é pensar que se k é maior que 1, estica. E que se você está multiplicando por um número entre 0 e 1, encolhe. Está acontecendo o contrário do que você acha normal. Daqui a pouco eu vou tentar te explicar. O que eu gostaria que você percebesse é que agora há uma variação horizontal em que muda o período. Vou sair da frente para você analisar. Beleza? Então, esse é o terceiro caso. E eu vou tentar lhe mostrar, utilizando um exemplo numérico, o que eu acabei de tentar explicar. Se liga só, ó, repara. Bate o olho aí na função. Que o 2 está multiplicando é fato. Que multiplicação significa variação é fato. Que o fato de o 2 estar multiplicando x vai acarretar numa variação horizontal também é fato e vai modificar o período. Beleza? É como se isso aqui virasse uma sanfona. Beleza? Que você comprime ou dilata. Tranquilo? Agora se ligue. O que eu te falei é que como aqui a constante que está multiplicando x é 2, o período vai ser 2π dividido pelo módulo de 2. 2π dividido pelo módulo de 2, ou seja, 2π dividido por 2 dá π.
Ou seja, aquele comportamento que acontecia num tempo de 2π radianos passará a ser menor o tempo. O tempo passa a ser π. Ó, 2π dividido pelo módulo de 2 igual a π. Agora, deixa eu ver se eu lhe convenço. Pense comigo, pense comigo. Deixa eu voltar aqui, ó. Repare. Dessa forma, o período é 2π. É essa a função. Eu dupliquei o arco. Pense comigo. Se você duplica o arco, ele vai variar de forma mais rápida. Concorda? Quando você duplica o arco, ele varia de forma mais rápida. Ou seja, entre aspas, você aumenta a velocidade de variação do arco. Se você aumenta a velocidade, o tempo para que ele complete a volta diminui. Ou seja, é como se aqui fosse a velocidade e aqui fosse o tempo. E você sabe que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. É por isso que quando você multiplica o x por uma constante maior do que 1, você aumenta a velocidade de variação do arco, logo o tempo que ele demora para completar a volta diminui. É por isso que acontece o que eu te falei, ó, o contrário do que você acha normal. Eu prefiro usar a palavra, acontece o inverso do que você acha normal. Por quê? Porque velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Ó. É por isso que quando você multiplica por 2, o período é reduzido à metade, ó. Ou seja, ele é multiplicado por 1/2, no caso. Beleza? Bom, bora fazer o seguinte. 3 casos. Juntar tudo numa questão. Tranquilo? Se liga aí, ó. Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, a nossa famosa Baiana. Olha só, um paciente é monitorado por um aparelho que registra na tela uma curva representativa da variação da pressão arterial. Em termos numéricos, a pressão é dada na forma de S por D, sendo S o valor máximo quando o coração se contrai e bombeia o sangue, e D o valor mínimo atingido quando o coração está em repouso, no intervalo de tempo correspondente a um batimento cardíaco. Sabendo-se que a variação da pressão desse paciente foi modelada através da função P de T igual a A mais B cosseno de CT, em que A, B e C são números reais constantes não nulos, e que o tempo T é dado em segundos, pode-se afirmar que, se a pressão for de 13 por 7, e o intervalo de tempo de um batimento cardíaco de 0,8 segundos, A vezes B vezes C será igual a... Pausa o vídeo e tenta resolver. Bom, primeiro, a questão diz que a pressão de um paciente foi modelada, foi transformada para essa função, a partir da função P de T igual a A mais B cosseno de CT. Não conte para ninguém não, viu? Os 3 casos que a gente acabou de estudar. Beleza? Ó, o C está multiplicando o X, que nesse caso é o T, o B está multiplicando a função toda e o A está somando a função toda. E eu comecei a explicação dizendo, vou usar a função seno porque quero. Acontece a mesma coisa na função cosseno. Agora repare, quando ele fala que a pressão é dada na forma de S por D, e ele diz que S é o valor máximo e que D é o valor mínimo, é o que você chama de sístole e diástole. Viaje comigo, ó. Vai começar a variação da pressão arterial. Vai começar, ó. Sístole, diástole, acaba um batimento. Sístole, diástole, acaba um batimento. Beleza? Ou seja, cada batimento é o fechamento de um comportamento de movimento cardíaco. Ele quer saber quanto é que vale A vezes B vezes C. Ele te dá que a pressão é de 13 por 7 e que cada batimento cardíaco demora 0,8 segundos para ser completo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as informações que são importantes, beleza? Primeiro, você pausa o vídeo e tenta analisar o que é que A, B e C significam. Acabamos de ver o seguinte, ó. Esse A que está somando a função toda, ele vai deslocar a função verticalmente, translação vertical. Esse B que está multiplicando a função toda, ele vai variar a função verticalmente, ou seja, ele vai esticar ou encolher. E esse C que está multiplicando o X, que nesse caso é o T, ele vai variar a função horizontalmente. Então se ligue. Primeiro, você concorda que a imagem que era de menos 1 a 1, ela foi modificada. Ela foi modificada pelo B e pelo A. Então, bora fazer o seguinte, ó. A imagem que era de menos 1 a 1, ela foi multiplicada por B e após isso ela foi adicionada a A.
Se você fizer B vezes menos 1 e B vezes 1, isso vai dar menos B a B. Beleza? Ou seja, esse B ele variou a nossa função. E esse A aqui, ó, ele vai ser adicionado a cada extremo do intervalo. Então, a minha imagem, algebricamente falando, é o intervalo de A menos B a A mais B. Aí, ó, eu vou falar algo, você pausa o vídeo e tenta fazer. Tente achar no texto alguma informação sobre a imagem. Ele deu contextualizadamente a imagem, sabe por quê? Aqui o Y não é a pressão, o Y é a pressão. Ele fala que a pressão é de 13 por 7. Sacou? Quando ele diz que a pressão é de 13 por 7, ele está te dando a pressão máxima e a pressão mínima. Como a pressão é o Y, ele está te dando o Y máximo e o Y mínimo. Em outras palavras, galera, isso significa que, ó, a imagem é um intervalo de 7 fechado a 13 fechado. Rodrigo, se ele falou 13 por 7, por que você botou de 7 a 13? Porque não existe um intervalo de 13 a 7. É de 7 a 13. Beleza? Bom, se de A menos B a A mais B, né? Se o intervalo da imagem algebricamente é de A menos B fechado a A mais B fechado, coisa que a gente calculou, e o texto forneceu que essa imagem é de 7 fechado a 13 fechado, ora, para que esses intervalos sejam iguais, A menos B é igual a 7 e A mais B é igual a 13. Isso cai num sistema. E aí, amigo e amiga, você resolve da forma que você achar melhor. Bom, se você adicionar, vai cancelar menos B com B, vai dar 2A igual a 20, enfim. Se você resolver isso aí, você vai achar que A vale 10 e B vale 3. Das 3 constantes que ele está me pedindo, eu já sei 2 delas. Tá faltando achar o C. C, terceiro caso que a gente acabou de estudar, modificação do período, que é originalmente 2π, passa a ser 2π dividido pelo módulo de C. Aquela mesma coisa que eu te perguntei sobre imagem. Pausa o vídeo e veja se no texto tem alguma informação sobre período. E tem, né, galera? Porque ele fala, ó, que um batimento cardíaco, ele tem, ó, a duração de 0,8 segundo, ou seja, o tempo que demora para você completar o batimento cardíaco é de 0,8 segundo. O período é de 0,8 segundo. O que você faz agora? Você pega 2π sobre módulo de C igual a 0,8. Bom, 8 sobre 10, 4/5, e aí você começa a fazer, beleza? Se você fizer aqui, você vai achar que o módulo de C vai ser igual a 5π sobre 2. Não esqueça que se o módulo é igual a 5π sobre 2, é porque o modulando, nesse caso C, poderia ser mais 5π sobre 2 ou menos 5π sobre 2. Bom, nas alternativas que estavam no slide anterior, você vai perceber que em nenhuma delas há resposta negativa. E se a gente adotar C negativo, esse produto vai ter que ser negativo, uma vez que A e B já foram positivos. Logo, galera, se você fizer os cálculos, você vai achar que esse C vale 5π sobre 2. Como ele quer saber quanto é A vezes B vezes C, isso é 10 vezes 3 vezes 5π sobre 2. Você pode cancelar o 10 com 2, vai dar 5, enfim, isso vai dar 75π. E se você olhar, voltar aí um pouquinho o vídeo, isso estava na alternativa C. Beleza? Bora só ver se é C mesmo? Deixa eu ver se é C, 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 a letra C, 75π. Acertei, miséria. Bom, então vamos lá. Beleza? Uma questão que dá pra gente aplicar esses 3 movimentos, que aqui pra gente, viu? Quando você tem as questões, geralmente são esses 3 casos que a galera cobra, são os relevantes de fato. Mas, como eu falei, são 4 casos, vamos ao último. Ó, último caso. Soma no X. Soma, desloca, translada. Se é no X, é horizontal. Aqui também vai acontecer o contrário do que você acha normal. Você sabe o que você acha normal? Se esse D for positivo, o normal é você achar que esse gráfico será transladado de unidades para a direita, mas vai ser para a esquerda. Daqui a pouco eu te convenço. Ó, ou tento te convencer, obviamente. Então, repare, X mais D, sendo D positivo, ó, deslocamento, translação de D unidades para a esquerda. Agora, se ligue. Eu gostaria que você percebesse que a imagem não mudou
E gostaria que você percebesse que o período ele também não muda. Ó, se ligue, a imagem continua sendo de -1 a 1 fechado e o período continua sendo 2π. Ou seja, esse quarto caso ele só modifica o gráfico da função. Beleza? Então se liga aqui. Olha só. Supondo que ali eu tenha K positivo, o normal, né, que se for -K, você pense que ela vai deslocar para esquerda, mas não, vai ser para a direita, ó. Move K unidades para a direita. Daqui a pouco eu vou tentar lhe convencer. Se você tiver f de x mais k, você vai mover K unidades para a esquerda. O que está vendo é uma translação horizontal e não muda o período. Beleza? Bom, então repare. Deixa eu ver o seguinte, deixa eu ver se eu te convenço de que quando eu somo uma constante no x, o deslocamento, a translação é para a esquerda, e quando eu subtraio, vai ser para a direita. Isso aqui você pode chamar de primeira bissetriz, você pode chamar de bissetriz dos quadrantes ímpares, você pode chamar isso de função do primeiro grau, função de identidade, como você queira. Pensando como uma função do primeiro grau, isso é uma reta crescente, porque o coeficiente angular é positivo, e que vai ter que passar pela origem, porque o coeficiente linear b vale 0. Agora, olhe para isso daqui. Eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e que você esboce o gráfico dessa função. Faça isso. Isso também é uma função do primeiro grau, crescente, que vai tocar o eixo y no 1, e que se você quiser saber onde toca o eixo x, você vai ter que igualar isso aqui a 0. X mais 1 igual a 0 vai dar x igual a -1, ou seja, o zero, a raiz dessa função é -1. Tracei o gráfico. Beleza? Agora, repare, olhe para esse gráfico em relação a isso e perceba o seguinte. Esse gráfico, ele poderia ter sido obtido a partir do gráfico anterior, ó, transladando-o uma unidade para a esquerda, você percebe? Ora, se ele tocava na origem e ele passa a tocar no -1, eu desloquei esse gráfico uma unidade para a esquerda para obter esse. Só que repare, ele foi transladado uma unidade para a esquerda, só que você somou uma unidade no x. Tá vendo? Eu somei uma unidade ao x e esse gráfico, ó, ele foi obtido a partir do anterior, transladando uma unidade para a esquerda. Percebe? Tranquilo? Tudo bem até aí? Espero que você tenha entendido. Tranquilo? Porque para obter onde toca o x é igual a 0. E aí, entre aspas, o mais 1 ele vira um -1 quando você joga para o outro lado. Esse é o referencial horizontal. Beleza? Ó, analisa aí para ver se você sacou. Qualquer coisa você volta o vídeo, beleza? Bom, então ó, um exemplo. F de x igual a seno de x mais π. Somou no x, translação. Horizontal, se é mais, o normal é pensar que vai π unidades para a direita, mas acabei de lhe mostrar que vai para a esquerda, ou seja, ó galera, não esqueça que π é isso aqui, ó, lembra? Então, ó, eu vou deslocar tudo, π unidades para a esquerda. De boa? Massa? Então perceba, ó, perceba que não foi modificado período, não foi modificada imagem, eu só desloquei π unidades para a esquerda. Beleza, galera? Então bora fazer o seguinte, vamos juntar tudo isso, ó, resumão, se liga aí, ó, analisa. Ali tem 4 constantes, A, B, C e D. De novo vou dizer, viu? Estou falando, dando como exemplo, função seno, mas poderia ser a cosseno. Existem aqui 2 constantes que vão influenciar, que vão modificar a função verticalmente. Você consegue identificar quais são? A e B, né, galera? Ou seja, ó, no eixo Y, o A que está somando, se está somando é translação vertical e modifica a imagem. B que está multiplicando, variação vertical também nesse caso, porque é na função toda e também modifica a imagem. De boa? Bom, no eixo X nós temos o C que está multiplicando, então é variação horizontal modificando o período. E o D, que está somando o X, vai ser uma translação horizontal, que não modifica o período. Beleza? Então aqui é um resumo das modificações das funções trigonométricas. De boa? Massa? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like aí. Tamo junto, axé!